Pessoal, mais uma aulinha do canal do Oficina de Estudos com um conteúdo interessante na química que é concentração de soluções. Digamos que é o bicho de sete cabeças de muito aluno, principalmente no segundo ano. Mas é uma presença certa no Enem, concentração de soluções. Por quê? É nosso cotidiano que é o foco do Enem. Então, o que é uma concentração? Concentração é a gente quantificar. Eu preciso quantificar. E aí eu vou fazer uma ponte mais com o nosso cotidiano. Quem é que nunca mediu os ingredientes para fazer, por exemplo, um bolo ou preparar um suco? Aí diz assim, eu coloquei pouca polpa de fruta e coloquei muita água, então ficou diluído. Eu geralmente não uso o termo diluído, a gente diz assim, ficou fraco. Mas, às vezes, você diz ficou forte, então a gente muda esse termo, a gente usa ficou concentrado ou ficou diluído. A química usa muito isso. Então, a gente precisa quantificar as soluções. E aí eu vou fazer um esqueminha para a gente entender aqui o seguinte. Inicialmente, nesse conteúdo, o que a gente precisa dominar? Que eu vou ter uma solução. O que é uma solução? Uma solução em química é tudo que é homogêneo. Vou colocar aqui o nome, homogêneo. Só que nós sabemos que não existe nada homogêneo. O que existe é que a gente não consegue ter uma percepção visual do negócio. Então, quando a gente olha para a solução, a gente pensa que está tudo perfeito, é uma coisa só, mas na verdade aqui a gente tem coisas heterogêneas. Não existe nada homogêneo em química, tudo é heterogêneo, mas a gente didaticamente classifica visual. Então, em química, uma solução, ela tem uma característica, ela vai ser aí tudo homogêneo, uma única fase. Mas quais os componentes presentes em uma solução? A gente tem dois componentes aqui que são fundamentais na solução. A gente tem o soluto e a gente tem aqui o solvente. O que é um soluto? Um soluto, na verdade, é tudo que está dissolvido. Um solvente é tudo que dissolve. Então, quando a gente pega um soluto e o solvente, eu preciso identificar como numa solução eu vou observar e ver isso facilmente. Aí eu dou uma dica. Geralmente o soluto é o que eu tenho em menor quantidade, tá? Tudo que eu tenho em menor quantidade é um soluto, tudo que eu tenho em maior quantidade é um solvente. Então, vai depender muito das quantidades, professor? Sim. Mas eu posso dizer, por exemplo, que se eu tiver aqui a água, que é o H2O, sempre é um solvente, independente da proporção. Porque a água já é taxado na química como solvente universal. Mas por que é um solvente universal? Muita gente às vezes não explica e faz essa ponte. É um solvente universal porque a estrutura química da água permite que ela seja polar, permite que ela faça interação por ligação de hidrogênio e isso faz com que ela tenha uma interação. Eu digo que a água é a molécula que dá vida, mas é a molécula que mais mata. Por quê? Ela se contamina fácil. Ela se comporta como ácido, como base. Então, é um solvente universal. A gente não pode pensar em desenvolvimento humano, tecnológico, industrial, sem pensar em água. Na área médica, a água destilada é o solvente principal. Por isso que os problemas que a gente encontra no Enem vai sempre abordar o quê? Água como um solvente universal. Mas eu não posso falar de concentração sem conhecer, por exemplo, as unidades de medida. Quais são as unidades que a gente trabalha? É lógico que sempre no sistema internacional. Muito aluno fica meio bravo, e triste, fica assim, professor, por que eu tenho que trabalhar essa questão de unidades no sistema internacional? É porque todo mundo se reuniu no planeta e definiu trabalhar algumas unidades. E isso é importante. O que é uma unidade no sistema? É uma convenção. Alguém chegou e disse, eu vou trabalhar tal conteúdo com tal unidade. Isso é sistema internacional. O cara diz, num planeta metro, a gente vai trabalhar metro assim, assado. Então, é uma padronização do sistema internacional. E eu preciso saber duas unidades aqui, básicas que a gente quantifica, que é unidade de massa e unidade de volume. E aí, a matemática vai ser fundamental aqui nessa hora. Por quê? Porque ela vai me ajudar a quantificar, a trabalhar o módulo, a intensificar e calcular isso daí. Por exemplo, quando eu pego unidade de massa, unidade de volume, por que esses dois? Tudo que você vê, tantas gramas disso, tantos quilos, tanta tonelada. Ninguém trabalha, prepara aí um suco com 20 moléculas de polpa de fruta. Ninguém faz isso. Molécula não. Molécula é muito específica.
é muito SI, é chato. Mas aí, massa e volume dá. Por exemplo, 1 tonelada corresponde a quantos quilos? Ó, 1.000 quilogramas. 1 tonelada é 1.000 quilogramas. Professor, quando é que eu vou usar tonelada e quilograma? Tonelada eu só vou usar quando eu estiver envolvendo mineração, um processo industrial muito grande, coisas desse tipo. Mas eu posso trabalhar, professor, quilo, 1.000 gramas. 1 quilo tem 1.000 gramas. Por exemplo, 1 grama tem 1.000 miligramas. 1 miligrama tem 1.000 microgramas. Poxa, professor, você agora foi fundo, né? É porque, ó, essa daqui, ela é muito comum em medicamento, é muito comum em processos que envolvem, assim, soluções mais básicas. Micrograma, ó, e miligrama tá muito mais com as questões, ó, tóxicas, porque são unidades muito pequenas, então pode ser abordado. Então, o bom aluno, ele tem que dominar essas unidades. Tonelada, quilograma, sempre múltiplo de 1.000, ó. 1 tonelada, 1.000 quilos, 1 quilo, 1.000 grama, 1 grama, 1.000 miligrama, 1 miligrama, 1.000 micrograma. E quando eu vou para volume? Aí eu também tenho unidade grande para volume, ó. Eu tenho 1 metro cúbico, por exemplo, que corresponde a 1.000 litros. 1 litro corresponde, por exemplo, a 1.000 mililitros, que é o velho e tradicional ml. Esses dois aqui são muito usuais, ó. Litro e ml. As bebidas no supermercado é assim. Então o Enem gosta dessas coisas. Mas, ó, eu posso trabalhar também um ml, que corresponde aqui, ó, a 1.000 microlitros. E isso também é uma unidade importante, porque microlitro também envolve um pouco de substâncias tóxicas. Mas eu gosto de falar um pouquinho de chuva, ó. Às vezes o cara está falando de chuva e diz assim, choveu 20 milímetros. Aí ele fala no jornal como quem a gente tem um domínio daquelas unidades que é uma coisa mais natural do mundo a gente trabalhar em milímetros e tal. Então 1 milímetro de chuva corresponde a dizer que caiu 1 litro de água em cada metro o quê? Quadrado. E eu preciso dominar isso. Só que, olha o que é que acontece. Quando eu trabalho chuva, milímetro, isso é mais específico, eu posso interdisciplinar isso com outras coisas, mas eu tenho algumas unidades, por exemplo, decímetro cúbico, que é uma unidade muito comum com litro. 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Mas outra coisa importante é quando você trabalha isso aqui, ó. 1 litro corresponde a 1.000 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa do ml, ó. Então eu posso afirmar que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa de 1 ml. E isso é uma unidade que o aluno ele não pode esquecer. Principalmente se ele for um aluno oficina de estudos. Eu não vou aceitar que ele erre um negócio desse. Porque às vezes ele fala assim, uma solução apresenta 50 centímetros cúbicos de volume. Aí você diz, espera aí, 50 centímetros cúbicos de volume eu não estou lembrado. É a mesma coisa de 50 ml ou mililitros. Então é só uma maneira de tentar confundir. E o Enem adora permear nessas coisas aqui. Tranquilo? Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Antes de saber concentração de solução, que vai ser uma quantificação, a gente precisa identificar o que é um soluto, o que é um solvente, pelas quantidades, lembrar que a solução ela é homogênea e lembrar que a gente tem que dominar as unidades de massa e de volume para poder compreender isso aqui. Por quê? Porque a gente vai estudar na próxima aula isso aqui, ó, concentração. E essa concentração que a gente vai estudar aqui vai envolver 3 elos básicos aqui, ó. A gente vai estudar a concentração que a gente chama de comum, a gente vai estudar a concentração molar e a gente vai estudar a concentração em relação a título. Concentração comum, as unidades é você quantificar massa por volume, grama por litro. Aqui na molar a gente vai trabalhar mol por litro. E no título a gente vai representar aqui em porcentagem. Tanto faz ser massa versus massa, ou a gente pode trabalhar volume versus volume, que é conteúdo para a nossa próxima aula. Você, fera da oficina de estudos, curte aí, dá um like, e isso é importante para o nosso crescimento profissional e até para uma satisfação nossa em ter você conosco assistindo cada vez mais essas aulas, que vai ajudar muito você, fera!
2022, 2023, 2024, e isso vai ficar marcado no seu coração. Um abraço, um cheiro.